Oba, que bom que você está conosco no programa Papo Aberto. Tem aqui comigo Alex Miller para esse nosso segundo bloco, esse nosso segundo momento aqui no programa. E Alex, seja bem-vindo. Obrigado, prazer é tudo meu. É uma honra estar aqui. Pela segunda vez, eu tive aqui uma vez também, mas aí eu estava só acompanhando meu grande amigo Dunga, que veio participar do programa, né? O Dunga, inclusive, está assistindo a gente lá em Cachoeira Paulista. Grande abraço, Dunga, para todo mundo da Canção Nova, para todos os meus amados irmãos da comunidade que eu faço parte, que é a comunidade católica Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria. E estou aqui também para falar muito de futebol, porque o futebol é o lazer que deveria ser sempre lazer, mas que muitas vezes as pessoas desvirtuam e acabam levando para outros campos de uma maneira equivocada até, né, Márcio? Tá certo. Eu vou aprender um bocado. Que eu estava falando aqui pro Alex, não é? Tem duas coisas que eu preciso, sim. Eu tenho uma certa deficiência que eu preciso me superar, porque eu conheço muito pouco de futebol, para surpresa de muita gente. Que time você torce? Então... Vamos ver se você entende, não. Não me exige tanto assim. Agora lá em casa a galera é toda corintiana, viu? É mesmo? É, arroz e as crianças. Agora devia ser pelo menos... Eu não tenho time. Quando pergunto para os meus filhos, qual é o time do teu pai? É o Brasil. Pelo menos você não sofre tanto. Fica tranquilo que você não sofre muito. Tá certo. Agora, a gente tendo contato com você ali nos bastidores, a gente vê assim, você é uma pessoa alegre, uma pessoa dinâmica, uma pessoa assim... eletrizante, tem a ver com aquele raio que caiu em cima de você aqui. Olha, eu acho que o raio contribuiu. Foi em 99, cara? Foi em 99. O que foi que aconteceu lá? Bom, aconteceu um negócio que foi engraçado. Engraçado hoje, né? Porque na época acho que não foi muito divertido, quase não. Eu fui partido no meio. Aconteceu que eu estava fazendo um jogo, né? Como repórter da Rádio Bandeirantes. Era Palmeiras e Fluminense pelo Rio São Paulo, no estádio Palestra Itália. E chovia muito, como até hoje. Eu nunca trabalhei num jogo com tanta chuva como naquele dia, né? E naquela época a gente não tinha o equipamento moderno como nós temos hoje. Era microfone com fio, as coisas eram ligadas de uma maneira mais arcaica, a gente pode dizer assim, porque hoje em dia a tecnologia avançou muito, né? Nem se pode mais trabalhar com microfone de fio nos campos. Antigamente era só... Também por causa do risco, né? Também, né? E pela mobilidade, porque os fios atrapalhavam, ficavam emaranhados e aí atrasava o jogo, enfim. Era uma bagunça total. E eu fazendo esse jogo com o microfone de fio, ligadão ali na energia, na força, mas começou a chover muito. E aí começaram os raios em volta do estádio, relâmpago, chuva muito forte, os bancos de reservas, os dois times começaram a ficar inundados, os jogadores do banco tiveram que sair do banco e ficarem ao lado do banco, porque não tinha mais condição de ninguém ficar sentado ali, né? E aí, de repente, num belo momento, né, quase indo para o final do primeiro tempo, caiu um raio muito forte, muito perto de onde nós estávamos. E a descarga elétrica daquele raio, eu acabei pegando essa descarga justamente pelo microfone. E quando eu peguei o choque pelo microfone, eu estribuchei na hora, assim, eu fui lançado para trás, o microfone voou para frente, eu caí de costas no chão e não conseguia me mexer. E o pior, que as pessoas falam, você desmaiou. O pior foi que eu não desmaiei, porque se eu desmaiasse, eu não ia sentir o que eu senti, entendeu? Porque eu queria me levantar e não conseguia. Eu fiquei paralisado por um minuto, eu não sei, parece pouco. Não obedeciam, não, né? Parece pouco, mas na verdade parecia uma eternidade, porque eu queria me mexer, queria me levantar e não conseguia. Aí os colegas em volta começaram a tentar me ajudar, meteram a mão na minha boca para puxar a língua, para não deixar enrolar. O outro veio, e de repente o médico do Palmeiras, que estava no banco de reservas, correu rápido, chegou, me atendeu. E aí logo depois eu fui recobrando os movimentos e saí sem muito problema. Agora, o negócio mais curioso desse dia, e que eu falo para as pessoas não acreditam, mas é verdade, é que isso foi no dia 6 de fevereiro de 99. Só que já no dia 6 de fevereiro de 99, só que antes do jogo, foi na madrugada, na verdade, do dia 5 para o dia 6, mas já conta como dia 6, porque tinha passado da meia-noite. Foi o dia que eu oficializei, à época, o namoro com a minha atual esposa, com a minha esposa, né? Não existe atual ou segunda, só existe uma na vida. Então, a gente oficializou, quer namorar comigo? Quero, então te amo e eu também te amo. Aquelas coisinhas de que está começando um namoro, apaixonado, aquela coisa assim, né, que você não sabe muito o que falar. Aí naquelas promessas de amor eu falei assim, olha aí, se eu não te fizer feliz, eu quero que caia um raio na minha cabeça. E no mesmo dia teve o jogo e teve o negócio do raio. Não, mas aquilo lá foi só o aviso, viu? Não, a sorte, se esmerar. Não, a minha sorte foi que o raio não caiu na cabeça, senão eu não estaria aqui também, né? Mas... Pensa que vida de repórter é moleza, né, cara? Não é fácil, não. Chuva, sol, raio.
Agora, você tem 15 anos de carreira como repórter esportivo? Como repórter esportivo, 15 anos. Continuo ainda como repórter da Rádio Bandeirantes. Eu estou, nesse momento, numa fase de transição, aos poucos deixando a reportagem e já fazendo narrações pela Rádio Band News FM. Certo. Por que você quis fazer essa transição? Como é que está sendo para você essa experiência nova aí? Cara, está sendo maravilhoso, sabe? É uma coisa que você quis? Então, eu não achava... Ou foi acontecendo? Aconteceu de repente sem eu pensar em fazer isso. Porque, como repórter, graças a Deus eu consegui chegar a um estágio bem legal na minha vida, na minha carreira, cobrir todos os eventos que eu queria cobrir, que todo repórter sonha em cobrir, então Olimpíada, Copa, todas essas coisas eu fui e fiquei realizado nesse aspecto. E só vinha continuando, como venho continuando a minha carreira normal como jornalista e repórter esportivo. E, de repente, num belo dia, o vice-presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que é o vice-presidente de rádio, o Mário Bacei, ele ouviu um jogo da Copa São Paulo de Juniores, que ainda não era nem o jogo, era o pré-jogo. A gente estava ainda iniciando a transmissão do jogo que ia acontecer. E enquanto o jogo não começava, estava rolando uma preliminar entre dois times que eu nem sabia o nome na hora ali, porque Copa São Paulo de Júnior é uma competição que vem participar equipes do Brasil inteiro, e muitas vezes equipes formadas só para disputar aquele evento, porque são equipes formadas por empresários, enfim. Então são times que não são conhecidos, né? A maioria na primeira fase. Aí depois há uma filtragem, esses times vão perdendo, vão caindo fora, e aí os principais vão chegando nas finais. E aí eu estava brincando ali com o narrador que ia narrar o jogo, o José Maia, que narrou o jogo, que eu estava sendo o repórter. Eu falei, Maia, teve um pênalti aqui nesse jogo aqui, mas nem sei para quem foi, porque eu não sei quem está jogando. E aí deu risada e tudo, né? Aí ele falou, então narra aí o pênalti. E eu cismei de narrar o gol do pênalti. E nessa hora, uma hora assim, que eu jamais iria imaginar que o vice-presidente estava ouvindo, porque era uma transmissão que não tinha nem muito a ver, assim, começo de ano, em janeiro, tudo. E ele estava ouvindo, ele ouviu o gol que eu narrei. A partir dali, ele falou para o meu diretor, o José Carlos Carboni, que é o diretor de jornalismo da Rádio Bandeirantes, falou, ó, fala para o Alex pensar em um dia ser narrador. Fala para ele começar a imaginar. Porque ele, naquele momento ele tinha achado alguma coisa, né? Só que isso... tem feeling para coisa. Pois é. E aí isso foi meio que a passos de tartaruga. Fiz uma vez uma brincadeira, depois no ar, durante a Copa do Mundo de 2010, eu estava aqui em São Paulo, não fui lá nessa vez, e narrei uns últimos minutinhos de um jogo lá, mas só para tapar o buraco da programação, que estava o jogo acabando, mas não foi uma narração, foi só para, né? Mas já eles perceberam que eu poderia ter tino para isso, e eu não imaginava. Para mim era reportagem e acabou. Aí no final do ano passado, o mesmo Mário Bacei falou, vai fazer uns pilotos lá que eu estou pensando em alguma coisa. Eu falei, tá bom. Então fui fazer uns pilotos, e nesses pilotos que eu fiz no final do ano passado e no comecinho desse ano, eles acabaram achando que poderia dar certo, e a Band News FM me chamou para trabalhar como narrador também. Pois é, é o mesmo meio, mas é uma coisa bem diferente da que você fazia, né? É bastante diferente. Para você, qual que é o maior desafio de ser narrador? É você mexer com a imaginação de quem está ouvindo o jogo sem ver. É você fazer com que a pessoa que está te ouvindo naquela hora saiba onde está o jogador que você está falando, onde está a bola, quem está perto dele, quem não está, o que está acontecendo. Carregar de emoção aquilo, né? E fazer com que aquilo se torne uma coisa para o ouvinte se prender mesmo, e prestar atenção, para o que vai acontecer agora? Nossa, vai ser gol. Ih, não foi. Mas para que ele tenha o maior número possível de informações, para que ele saiba o que está acontecendo no jogo. E esse é um desafio muito complicado. Agora, Alex, tem lacunas, né? Porque, assim, pô, do cara pegar a bola até ele ir a uma altura do campo, passar a bola. E na televisão, esse espaço é preenchido com a imagem. Sem dúvida. Por isso que a narração na TV é mais lenta do que no rádio, né? Pois é. Qual é o segredo para você preencher esses vazios aí? Não sei. Não, mas é você falar, por exemplo, o cara está pegando a bola, ele vai adiante e tem um lateral passando perto dele pedindo a bola. Então você fala que está passando alguém pedindo a bola. Né? Então, aquilo não está acontecendo exatamente onde a bola está. O jogo vai te dando os elementos ali, vai. Né? Então não está acontecendo aquilo com a bola, mas o que está acontecendo em volta faz parte da narração, para você passar o maior número de detalhes para o ouvinte. Né? Certo. Agora, como é que foi que o esporte entrou na tua vida? O esporte e o rádio? Cara, o esporte, e no começo, principalmente, o futebol.
entrou acho que quando eu nasci, cara. Eu devo ter nascido Tava carregando no uma bola sangue já, já, porque né? eu só gostava de ganhar Igualzinho bola. a mim, você viu, né? Eu só gostava de ganhar bola, camisa de time de futebol. Quando eu ganhava a bola e a bola estava limpa, eu queria dormir com a bola, eu dormia uns dias com a bola antes Pô, de que usar e legal. sujar. Sabe, ganhava bolinha de borracha, ficava jogando na sala, na rua, qualquer lugar eu levava a bolinha e ficava jogando nas paredes. Qualquer quadrado que eu via, eu imaginava que era um gol. Uma caixa de sapato, isso aqui para mim é um gol, jogava a bola lá dentro. Então isso me acompanhou, é uma coisa minha, assim, cara, que veio comigo. Né? Legal. Deus falou assim, você vai gostar de futebol, só que também não vou te dar o talento para você jogar. Você vai tentar descobrir um outro jeito de se meter com isso. Falei, tá bom. Teve algum jornalista esportivo que influenciou você? Que foi assim um modelo? De repente, olhando aquele camarada lá, você disse, olha, eu quero fazer isso na vida. Cara, no começo, na verdade não, assim, uma pessoa específica. Eu admirei sempre muitos jornalistas, muitas pessoas, mas não teve uma pessoa assim que eu quero ser como ele, porque eu gostava de todos. Eu gostava tanto e sempre gostei tanto de futebol que eu admirava todos que estavam ali fazendo aquilo. Né? Eu me lembro até de um episódio que eu era moleque, estava no estádio e o repórter Eli Coimbra, né, saudoso Eli Coimbra, estava ali no estádio. Eu passei perto dele, eu vi ele passando, eu cheguei, Eli Coimbra, um dia eu quero ser seu colega. Eu dei uma gaguejada assim, né? Um dia eu quero ser colega, vou trabalhar junto com você. Se Deus quiser, tomara. Sabe, me tratou bem naquela hora ali de fração de segundos, assim, né? Pô, que E foi legal. muito bacana, eu me lembro muito bem disso. E, de fato, depois que eu comecei a trabalhar, engrenar na carreira, comecei a conviver com aquelas pessoas que eu ouvia quando eu era criança. E isso para mim foi maravilhoso, né? Especialmente no começo, em que você está descobrindo a profissão. Então você pega um José Silvério, que é narrador da Rádio Bandeirantes, um dos maiores da história do rádio, né? De repente você tá Você lá pega o com... Milton Neves, que trabalha comigo na Rádio Bandeirantes, que eu ouvia quando eu era pequenininho e era fascinado, cara. Eu ouvia aquele Terceiro Tempo, na época na Rádio Jovem Pan, e eu ficava assim, nossa, Terceiro Tempo, não sei o quê, Milton Neves. Cara, hoje ele me liga, eu ligo para ele, Legal, cara. mas se você pensar assim, é coisa boba de começo de carreira, né? E a gente tinha essas referências, assim, eu só dei alguns exemplos de tantos outros que eu poderia citar aqui, mas senão não vai dar tempo de falar mais coisas. Você também escreve no blog A Voz do Futebol, né? No qual você Isso. comenta notícias ali sobre os bastidores do Palmeiras. É. Como surgiu a ideia de você fazer o blog sobre o time? Primeiro surgiu a ideia num outro site, né, que foi o Kigol, que me parece que agora está desativando essa parte do site aí, que eles estavam querendo fazer uma cobertura mais profunda dos principais clubes de São Paulo no primeiro momento. E como eu estava fazendo mais o Palmeiras pela Rádio Bandeirantes, como repórter, cobrindo mais o Palmeiras, e eles gostaram da forma como eu dava as informações, enfim. E então eles me convidaram para escrever sobre o Palmeiras. Então, profissionalmente, fui lá, escrevi e deu certo. E agora chegou um estágio que eu recebi o convite desse site, vozdofutebol.com.br, para hospedar o meu blog no site deles. Como o Kigol está em fase final, está encerrando suas atividades, então já aproveitei o ensejo e aceitei e fui para o Voz do Futebol. E ali, quem me acompanha, especialmente os palmeirenses, porque é um espaço dedicado mais às informações do Palmeiras mesmo, então quem me acompanha sabe como é esse trabalho, é muito legal. E quem não conhece ainda, quem não entrou, quem não viu, pode conhecer lá, vozdofutebol.com.br/Alex Miller. Qual foi o jogo mais emocionante que você já cobriu em campo? Aquele que quando você para pensar na tua profissão ou quando você vai contar para alguém uma experiência, é aquele primeiro que vem? Olha, eu trabalhei em um jogo de futebol, que não foi nem uma final de campeonato, mas a emoção do jogo foi muito forte, e num evento esportivo que não futebol. 2 momentos marcaram minha carreira, assim, né? O do futebol foi um jogo entre Palmeiras e Flamengo, pela Copa do Brasil, em que o Palmeiras fez 2 gols nos últimos 2 minutos e conseguiu se classificar, numa partida em que estava perdida, porque faltando 2 minutos. E você precisa fazer 2 gols para se classificar, jamais. Um já é difícil, quanto mais 2 em 2 minutos. E o Palmeiras fez, e aquela reação, aquele clamor da torcida, o Palestra Itália lotado, e todo mundo já chorando de tristeza pela eliminação. De repente faz um uma gol. virada e aí dessa, hein? faz um gol, nossa, então vai que dá. E na próxima jogada fez o gol. Então aquele clima, aquele ambiente, né? Aquilo foi uma coisa muito marcante para todo mundo que acompanhou aquele jogo, independentemente do time, de coração. E o evento que não foi ligado ao futebol
foi durante a Olimpíada de Atenas, na Grécia, né, que eu estava cobrindo pela Rádio Bandeirantes, e o estádio Panathinaikos, que fica em Atenas, foi onde tudo começou, né? Os Jogos Olímpicos da Era Moderna começaram em 1896 em Atenas, foi a primeira edição de uma Olimpíada. E naquele estádio, para quem gosta de esporte, para quem acompanha esporte, sabe o que significa aquele estádio para o esporte de um modo geral, né? No berço da civilização, na Grécia, tudo mais, ou seja, aquele país que a história do mundo, da humanidade, a Grécia está ali como um dos principais locais. Pilares, né? mesmo, né? Sem Da dúvida, história. na parte da história da civilização, sem dúvida Verdade. nenhuma. E aí, eu entro naquele estádio, olha, eu também arrepio quando eu lembro. É um estádio todo de mármore, arquibancada de mármore. Ele é um estádio assim diferente do que existe no mundo inteiro, né? E eles guardaram as memórias desse estádio e tudo mais. E ali foi a chegada do último evento da Olimpíada, que foi justamente a chegada da maratona, em que o Vanderlei Cordeiro de Lima estava ganhando a maratona, seria a medalha de ouro pelo Brasil. Aí entrou aquele maluco no meio da rua e abraçou ele, quase derrubou. Lembro. Você lembra dessa Eu cena? lembro, nossa. Tá vendo? Até você que não é tão apaixonado por esporte se Pois lembra. é, cara. Ainda a gente cobrindo aquele negócio lá, então a gente estava informando, o Vanderlei Cordeiro vai ser medalha de ouro, aquela coisa. De repente, surgiu aquele negócio todo, e ele ainda chegou em terceiro lugar, ganhando a medalha de bronze, e o que mais chamou a atenção foi a reação dele, que ele não ficou revoltado, indignado, xingou. Pelo contrário, ele chegou fazendo aquele aviãozinho, que ficou famoso, né? Chegando na linha de chegada. E aí, eu estava posicionado no local ali, pertinho do parapeito que dava acesso à pista. E aí, alguns jornalistas brasileiros que estavam ali se acotovelando para conseguir um espaço que estava muito cheio, estavam disputando a vaga ali para conseguir tentar ouvir o Vanderlei. Aí eu dei um grito assim, Vanderlei, Vanderlei! E ele olhou assim, aí ele veio, ao vivo para o Brasil. Eu era o único que estava ao vivo naquele segundo ali, naquele momento. Então, por tudo que representou aquele momento, aquele estádio, aquela Olimpíada, e o que significou para o esporte aquele instante do Vanderlei Cordeiro de Lima, ele veio e conseguiu falar algumas palavras ao vivo na rádio que eu estava cobrindo o evento. Então, para mim, profissionalmente, foi um negócio assim, que acabou, quando acabou o evento, acabou aquela entrevista, eu sentei naquele cara e comecei a chorar. Fiquei minutos chorando, cara, mas por tudo que envolveu, assim, o clima, tudo, né? Marcante, hein, Alex? Muito, muito. Alex, olha, aqui no nosso programa hoje a gente também tem a alegria de receber o Gil Monteiro, músico e engenheiro civil, Oh, que contemplar beleza. a gente agora com uma Maravilha. canção. Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, Márcio. Boa O que noite, você Alex. tem aí Boa pra noite. gente? Vamos louvar o Senhor, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi numa bela manhã e aos pés de Josué que as muralhas de Jericó caíram sem resistir ao som de um alto louvor. Foi sob um belo luar que um terremoto tirou Paulo e Silas da prisão, ficaram livres dali ao som de um alto louvor. Não é na minha força que eu posso vencer, mas a força daquele que é a quem confie em homens ou somente em si. Mas eu confiarei no Senhor. Se eu louvar, o inimigo vai fugir. Se eu louvar, muralhas irão cair. Se eu louvar, cadeias se quebrarão. Vou cantando e louvando, exaltando ao Senhor. Se eu louvar, o inimigo vai fugir. Se eu louvar, muralhas irão cair. Se eu louvar, cadeias se quebrarão. Vou cantando e louvando, exaltando ao Senhor. Foi no deserto da dor e em meio à tentação que Jesus nos
nos ensinou como vencer Satanás ao som de um alto louvor. Oh, oh, oh. Não é na minha força que eu posso vencer, mas na força daquele que é a quem confie em homens ou somente em si. Mas eu confiarei no Senhor. O inimigo vai fugir. Se eu louvar, muralhas irão cair. Se eu louvar, cadeias se quebrarão. Vou cantando e louvando, exaltando ao Senhor. Se eu louvar, o inimigo vai fugir. Se eu louvar, muralhas irão cair. Se eu louvar, cadeias se quebrarão. Vou cantando e louvando, exaltando ao Senhor. Oh, oh, oh.